Ela era muito generosa e o tipo de pessoa que iluminava o ambiente. A Cecília pediu demissão do trabalho e eles se mudaram para Perth, na Austrália. Acabou recebendo novas propostas e oportunidades. Ela decidiu se mudar para Sydney e é nessa vinda para o Brasil que a Cecília reencontra uma pessoa do passado. Só que ela foi percebendo que ele não queria trabalhar, ele estava meio encostado nela, se aproveitando da vida que ela tinha, mas por mérito dela, trabalho dela. Ele ligava, ele mandava inúmeras mensagens. Às vezes, onde ela estava, ele aparecia do nada, sem ser convidado. Então ela avisou o pai que ele podia dormir tranquilo. Como descobriram também que o Brasil não tem um acordo para extraditar cidadão para outros países. E o que eles descobriram durante a investigação sobre o dia do crime é apenas revoltante. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei para fazer mais um vídeo para vocês. Esse é um vídeo de caso, muito pedido aqui no canal. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios, mas às vezes a gente traz vídeos de casos de crime que envolvem pessoas que foram para um outro país para fazer um intercâmbio, uma viagem, morar fora mesmo, e acabaram se envolvendo com a polícia de alguma forma, seja se tornando uma vítima ou mesmo acusado ou condenado por um crime. O intuito desses vídeos é justamente alertar as pessoas, porque quando a gente fala sobre a vida fora, sobre fazer uma viagem para outro país, normalmente a gente só pensa nas coisas boas, sendo que muita coisa pode acontecer. É interessante a gente saber como agir em certas situações, tem muito dessa parte de conscientização aqui no meu conteúdo também. E o caso que eu trago hoje é um caso extremamente triste e também revoltante. O caso de hoje é o caso da Cecília Miller Haddad. Nascida em 21 de janeiro de 1980 no Rio de Janeiro, ela era filha mais nova do José Ibrahim Haddad Jr. e da Maria Lúcia Miller Haddad. Ela tinha um irmão 4 anos mais velho chamado João Miller Haddad e os dois sempre foram muito próximos desde a infância. Os pais se divorciaram quando ela tinha 4 anos e a mãe, também conhecida como Milu Miller, ela e os dois filhos ficaram morando juntos na Gávea. A Cecília se formou como bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e fez estágio lá mesmo. Chegou até a aparecer dançando na abertura da novela Malhação em 1998. Porém, a Cecília resolveu seguir outro caminho profissional e foi estudar administração na PUC Rio. Quando ela se graduou, no início dos anos 2000, ela já estava empregada. Ela é descrita pelos amigos e familiares que também a chamavam de Cissa como uma mulher muito batalhadora que conquistava todas as suas coisas sem depender de ninguém. Ela era muito generosa e o tipo de pessoa que iluminava o ambiente. Sempre foi uma pessoa agradável e divertida. Nunca estava mal-humorada. Ela gostava de esportes, natureza, festa com os amigos e sempre muito ligada à família. Até que ela se casou com o engenheiro Felipe T. Eu não vou colocar o sobrenome dele aqui. E saiu de casa quando ela tinha uns 20 anos. Ela trabalhava com logística na Vale e o Felipe numa empresa de engenharia. Então ele se inscreveu num treinamento de uma mineradora australiana e foi selecionado. A Cecília pediu demissão do trabalho e eles se mudaram para Perth, na Austrália. Apesar de, na época, ela estar super feliz e realizada no emprego, ela disse para a família dela que ela via essa possibilidade de sair do Brasil como uma oportunidade única. Em 2007, o casal se muda para Perth, na Austrália. Eles chegam na Austrália. Alguns lugares falaram que era o mês de maio, março. Eu não consegui encontrar essa informação, mas foi aí no começo de 2007. Recém-chegados na Austrália, o casal começa a se adaptar à nova vida. Conhecer a região, fazer amigos. E a Cecília consegue um trabalho na área de logística na mesma empresa do marido. Pelas pesquisas eu vi que ela tinha alguns diplomas em universidades na Austrália, que seria a Melbourne Business School, e na Universidade da Tasmânia. Mesmo do outro lado do mundo, a Cecília se fazia presente na vida dos familiares no Brasil. Ela tinha contato com eles todos os dias e, como eu já disse, ela era muito querida por todo mundo. Ela fazia longas chamadas com o irmão para contar tudo que ela fazia na Austrália com o Felipe. Eles faziam vários passeios, pescavam, ela gostava de esquiar e compartilhava os registros com a família dela. O casal não teve filhos e a carreira da Cecília estava indo muito bem. Em 2015, os familiares dela foram para a Austrália para visitar e matar saudade e eles se deparam com uma pessoa que tinha construído uma vida lá, ela tinha um grande papel na empresa dela, o irmão dela chegou a falar que ela tinha uma equipe e eles ficaram muito impressionados. E bom, Cecília, como eu já disse, uma profissional competente e dedicada, acabou recebendo novas propostas e oportunidades. Ela decidiu se mudar para Sydney em 2016, depois de se tornar chefe de planejamento operacional de uma empresa de frete ferroviário australiana. Independente dessa mudança de Perth para Sydney, a Cecília continuou com as amizades dela firme e forte, assim como ela lidava com a distância entre ela e a família no Brasil. Longe fisicamente, porém sempre presente na vida das pessoas que ela amava. Pelas minhas pesquisas, nessa fase em que ela se muda para Sydney, ou seja, em 2016, o casamento dela e do Felipe não ia tão bem. No total, entre namoro, noivado e casamento, eles ficaram juntos por 17 anos. E apesar de ainda estarem casados no papel, eles não tinham se divorciado, eles estavam separados. E acho que nessa fase conturbada, de fim de relacionamento, ela resolve voltar para o Brasil para passar a virada do ano de 2016
para 2017, junto da família no Rio de Janeiro. E é nessa vinda para o Brasil que a Cecília reencontra uma pessoa do passado. Essa pessoa era o Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, de 40 anos. Ele era engenheiro, tinha 2 filhas e conhecia a Cecília da época da faculdade, ou seja, há muitos anos. Ele conhecia inclusive o ex-marido dela. Nessa vinda para o Brasil, a Cecília, recém-separada, ela estava numa fase mais fragilizada e ela acabou se aproximando do Marcelo. Os dois começaram a namorar e o Marcelo chega a falar com o pai da Cecília sobre o relacionamento dos dois. Marcelo foi até a casa do pai dela para dizer que ele queria namorar e casar com a filha dele, porque ele adorava a Cecília. Só que é aquilo, né, gente? Ela só foi pro Brasil para passar o ano novo e a vida dela toda tava na Austrália. Então ela teria que voltar. E em 2017, a vida dela tava indo bem. Nesse ano ela abriu a própria empresa de logística, que era CHC Consulting. E lembrando que ela já estava separada, mas não ainda no papel. O envolvimento com o Marcelo continuou e acredito que pela distância ele resolve ir para a Austrália. A justificativa é que ele iria estudar lá por um tempo e que o curso dele acabaria em julho de 2018. Só que ele não tinha onde ficar, ele não tinha emprego, ele não conhecia ninguém e ele foi com visto de estudante. A Cecília, muito generosa como era, ainda mais com o namorado dela, no caso, eles estavam se envolvendo, ela oferece o apartamento dela, a casa dela, para ele ficar. A família disse que, de uma hora para outra, o Marcelo já estava lá. Então, naquele ano, em novembro de 2017, mais pro final do ano, a Cecília e o Felipe, eles dão entrada no divórcio. Como o Marcelo era novo no país, e a gente sabe que quando a pessoa chega no país, a vida é muito mais difícil. A gente não conhece as pessoas, a gente não conhece os lugares, é uma fase de adaptação. E a Cecília, nessa altura, ela já estava há 10 anos lá. Então, ela deu todo o apoio e todo o suporte pro Marcelo. Era a casa dela, ela pagava as contas. Ele chegou a levar, no final daquele ano, os pais dele e as 2 filhas para a Austrália, e a mãe da Cecília disse que foi a filha dela, a Cecília, que pagou tudo, não cobrou nada deles. Só que quando chega o começo do ano de 2018, a Cecília também começa a repensar sobre esse relacionamento. Ela já vivia uma relação conturbada com o Marcelo, só que ela não contava detalhes para os pais dela, porque aparentemente os dois tinham um problema no coração. E o irmão também estava com uma esposa grávida, então ela não queria atormentar a família dela com essas questões. Normalmente quando a gente tá fora, nossa família tá longe, não tem muito que eles podem fazer, então é bem comum que as pessoas simplesmente guardem os problemas pra elas. E como a gente já falou, ela era uma pessoa muito querida, então ela tinha pena do Marcelo. Só que ela foi percebendo que ele não queria trabalhar. Ele tava meio encostado nela, se aproveitando da vida que ela tinha, mas por mérito dela, trabalho dela. Além disso, o Marcelo tinha um comportamento obsessivo. Ele monitorava toda a comunicação da Cecília, mexendo no celular e no computador dela. Ela chegou a falar com os amigos sobre essa questão e em dado momento ela também contou pra família de como ele não era a pessoa que ela pensava e decidiu que iria colocar um fim nesse relacionamento. Só que terminar com ele implicava em ele simplesmente se retirar da casa dela, e ele não aceitou. A Cecília tentava terminar e ele chorava e implorava por uma nova chance. Depois de semanas de enrolação, ela finalmente consegue tirar o Marcelo de casa, ou pelo menos ela achou que tinha conseguido. Em março de 2018 é quando ela coloca um fim de vez na relação, e a partir daí o Marcelo começou a fazer da vida da Cecília um verdadeiro inferno. Os amigos falam que o Marcelo começou a ficar na porta do prédio da Cecília, depois ele ficava na esquina pra ela não ver que ele tava lá. Ele ligava, ele mandava inúmeras mensagens. Às vezes, onde ela tava, ele aparecia do nada, sem ser convidado. E isso começou a incomodar a Cecília num nível que ela teve que bloquear ele de tudo. E o que ele fez? Começou a mandar e-mails sem parar. Teve uma amiga dela que falou que ele chegou até a trocar de carro pra perseguir a ex-namorada. Só que ele foi passando do limite e a Cecília começou a ficar com medo real dele. Os e-mails que ela recebia eram agressivos, ela começou inclusive a responder em inglês, porque caso acontecesse alguma coisa, os dois entrassem numa briga, enfim, ela não sabia o que podia acontecer, mas se fosse o caso da polícia ser envolvida, eles teriam evidências e seria mais fácil de entender a situação. E aí, como eu disse, ela achou que tinha tirado ele do apartamento, que ele tinha saído, mas um belo dia ela chega em casa e o Marcelo tá dentro do apartamento fazendo a barba, por exemplo. O Marcelo, ele tinha as chaves do apartamento porque ele tava morando lá, mas quando a Cecília pede as chaves de volta, já que ela tava terminando o relacionamento com ele chega a devolver, mas sem que ela soubesse, ele fez cópias pra ele e simplesmente entrou lá como se nada, como se ela não tivesse terminado com ele, como se ela não tivesse pedido pra ele sair. Enquanto o Marcelo fazia isso, quem saiu do apartamento foi a própria Cecília, já que ela não se sentia mais segura lá. Ela volta um tempo pra Perth pra ficar perto das amigas que estavam extremamente preocupadas com a situação. As amigas imploraram pra que ela não voltasse pra Sydney, mas ela disse que ela tinha que ir. Ela tinha trabalho e a vida dela tava lá. Quando a Cecília volta pra Sydney, a perseguição continua e só tava piorando. Ela chega em casa e ela liga pras amigas, desesperada, falando que ela tinha certeza que o Marcelo tinha ficado um tempo na casa dela. Ela conseguia sentir o cheiro dele, ela conseguiu ver que algumas coisas estavam fora do lugar, parece que o chão tava sujo também. Então, mesmo a Cecília fora da cidade, ele ainda entrava no apartamento dela. Com medo do Marcelo, e eu acho que nesse momento a Cecília já tava entrando num estado de pânico,
e paranoia com razão, ela começa a ficar na casa dela no escuro. Tava cozinhando no escuro, tomando banho no escuro, porque podia ser que o Marcelo estivesse do lado de fora da casa vigiando, e se ela tivesse com as luzes acesas, ele saberia que ela estava lá. Então, ela fingia que ela não estava dentro de casa. Até que passou para um nível que ela saiu da casa. Ela começou a ficar em hotéis e na casa dos amigos. Tudo porque ela tinha medo de chegar em casa e, de repente, o Marcelo tá lá dentro, ter invadido, ou alguma coisa nesse sentido. Até que a gente chega no mês de março. No dia 10 de março, o Marcelo manda uma mensagem pro irmão da Cecília. Quando for ao Rio de Janeiro, vamos conversar. Não tá dando mais continuar com a sua irmã. Tentei e ainda tô tentando, mas ela é muito geniosa, individualista e o pior, mentirosa. Nunca foi nem de longe o que eu quis, mas eu não tenho mais condição e nem saúde. Pra vocês terem uma ideia, minhas filhas não perguntam mais por ela. Pro pai dela, ele mandou a mesma mensagem, mas no final dessa mensagem ele falou: ela tá bem parecida com a Milu, infelizmente. Vamos ter uma conversa de homem pra homem. Chega em abril, a família da Cecília já sabia muito bem o que estava acontecendo e por tudo que ela estava passando. Então ela começou a compartilhar bastante com eles os dias que ela estava vivendo lá. No dia 13 de abril, a Cecília liga para a madrasta e fica quase 50 minutos desabafando sobre a situação. Depois ela ligou pro pai e fez o mesmo. Ela queria falar com as pessoas sobre isso e o que eles pensavam, porque ela estava realmente com medo do Marcelo. No dia 18 de abril, ela deu um ultimato no Marcelo, falando por e-mail que se ele não sumisse da casa dela, ela chamaria a polícia. E o comportamento dele foi só escalando. Ele chegou a mandar 37 e-mails para ela, revoltado com o fim do relacionamento, mas ela já estava decidida a pôr um fim em tudo. No dia 23 de abril, o sobrinho da Cecília nasce no Brasil. Ela estava muito feliz com a vinda dele, a família tinha um grupo de WhatsApp pelo qual ela enviava fotos dos presentes que estava comprando. Ela chegou, inclusive, a enviar uma mala com roupas e vários acessórios para eles. Até o carrinho de bebê foi um presente da tia. Nesse momento, o Marcelo ele já não tinha mais nenhum contato com a Cecília. Ela tinha cortado ele de tudo. Ela bloqueou ele de tudo, o número dele, já tinha dado ultimato. A última saída dele, para chegar perto dela de alguma maneira, foi falar que ele tinha marcado um voo de volta pro Brasil e que o pai dele estava doente. O voo seria em 4 dias. E quando a Cecília ficou sabendo disso, ela viu uma luz no fim do túnel. Só que o Marcelo disse que ele teria um último pedido a ser feito. Ele perguntou se a Cecília poderia levá-lo até o aeroporto. Quando ela contou essa informação para as amigas dela lá de Perth, todo mundo ficou desesperado. Falaram para ela: não, você não vai levar esse cara. Mas ela explicou para as amigas que ela precisava disso, que ela o levaria até o aeroporto para ver o Marcelo embarcando. Ela queria ver as costas dele, para ela poder sentir de novo o gosto da liberdade. O Marcelo ir embora da Austrália significava muita coisa para ela, então ela concordou em dirigir até lá. Mesmo assim, as amigas da Cecília foram muito contra e falaram que ela deveria procurar a polícia, literalmente dar queixa, fazer um BO, porque ele já tinha passado de todos os limites. Só que a Cecília falava para as pessoas que ela queria o Marcelo longe, mas ela não queria fazer nenhum mal a ele. E sabendo que ele iria embora, foi aí que a Cecília resolveu voltar para casa dela. Ela achou que realmente ele tinha desistido e esse era o fim da história. No dia 27 de abril, uma sexta-feira, o Marcelo é visto em câmeras indo 5 vezes até a casa da Cecília e rondando a área durante quase todo o dia. Ela, sem saber da situação, vai para um churrasco com os amigos naquela noite. É a última vez que ela é vista. Ao voltar para casa, por conta do fuso horário, eram 6:30 da manhã no Brasil e ela ligou da Austrália pro pai. Ele tava no Rio, o telefone tocou e era a Cecília falando: pai, fica no telefone que eu tô chegando em casa e eu não sei se ele já saiu. Ele pode ter feito uma chave reserva e entrado na casa. Então fica no telefone, por favor. O pai perguntou onde ela tava e ela respondeu que ela tava subindo o elevador naquele momento. Em seguida, ela avisou que já tava dentro de casa, chamou o Marcelo 3 vezes, ele não tava lá, então ela avisou o pai que ele podia dormir tranquilo. Foi a última vez que o pai falou com a filha. No dia 28 de abril, pelas câmeras de segurança da cidade, o Marcelo é visto às 7:30 da manhã, um sábado, saindo da casa dele e caminhando por uns 10 minutos até a casa da Cecília. A Cecília estava no celular falando com amigos entre as 8 e 9:30 da manhã. Ela tinha planos naquela tarde. Marcelo aperta a campainha e a Cecília fala que ela não queria ele lá. Ele começou a bater na porta da Cecília e ela liga pra mãe. A Milu conseguiu ouvir a voz do ex-namorado da filha ao fundo, pedindo pra Cecília abrir a porta. A Cecília mandou que ele fosse embora, mas o Marcelo continuou insistindo. Depois de um tempo, ele parou, mas ela ouviu a Cecília dizendo: pare de subir e descer o corredor, porque eu posso ouvir seus passos. A mãe ficou com muito medo e chegou a alertar a filha: você tenha muito cuidado com esse homem. Ela também orientou que a filha acionasse a polícia, enquanto a Cecília olhava pela janela para ver se ele tinha ido embora. E ela terminou a ligação dizendo pra mãe que ela precisava se arrumar para um almoço com um amigo, e essa foi a última vez que as duas se falaram. E ele sim
foi embora por um tempo, ficou ali na região rondando, foi até uma loja para comprar comida e voltou pro apartamento dela lá pelas 10 da manhã. O Marcelo consegue entrar, sem a permissão da Cecília. Ele alega que naquela manhã ele foi pra casa dela, sim, sem ser convidado, mas porque ele precisava pegar o passaporte dele que estava na casa dela, já que ele tinha esse voo pro Brasil. Só que aí, como ele entrou, aconteceu uma discussão e a polícia acredita que 7 minutos depois da entrada dele, a Cecília já estava morta. No dia 29 de abril, domingo de manhã, lá pelas 10h15, um casal que ia andar de caiaque, eles passavam pelo Lane Cove River, que fica mais ou menos uns 8 quilômetros da casa da Cecília, e eles encontram um corpo virado pra água e boiando. Uma chamada bem emotiva é feita para a polícia australiana. A mulher que encontrou a Cecília, ela tinha 2 filhas e ela se colocou no lugar dos pais dela naquele momento. O Marcelo mudou a passagem dele para o Brasil, adiantou a viagem, chamou um Uber e embarcou para o Brasil naquele domingo de manhã, enquanto o corpo da Cecília era encontrado. O engenheiro chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, no dia seguinte, 29 de abril, às 5h33, no horário do Brasil. O que acontece, gente? Por conta do fuso horário que existe entre Austrália e Brasil, então Sydney e Rio de Janeiro, deve ser aí de umas 13, 14 horas, a gente sempre tá um dia, na verdade meio-dia, atrasado em relação às pessoas que estão na Austrália. Ou seja, ele embarcou de manhã, no dia 29, pro Brasil, e aí ele viajou, o voo normalmente aí demora pelo menos umas 17 horas, mínimo. Então, ele acabou chegando no Brasil no mesmo dia que ele saiu de Sydney. Mas, por exemplo, se ele chegou às 5h30 da tarde no Brasil, seria de madrugada do dia seguinte em Sydney. Então, o momento que ele embarca é o momento em que as pessoas encontram a Cecília, chamam a polícia e começam a investigação. Enquanto o Marcelo já estava no avião, a caminho do Brasil, foi uma questão de tempo até os amigos da Cecília perceberem que ela estava desaparecida. Ela tinha planos naquele sábado, ela estava falando com as pessoas, ela não apareceu em nada e parou de responder mensagem. E na verdade ela não parou de responder. No sábado à tarde, uma amiga australiana da Cecília e a própria mãe da Cecília recebem mensagens muito estranhas dela, falando que ela iria desaparecer por um tempo porque ela estava indo para as montanhas e que lá não tinha internet. Só que a amiga da Cecília disse que o inglês estava muito estranho, que não era o jeito que ela digitava. Logo de cara a amiga já achou que tinha alguma coisa estranha e a mãe dela também. O irmão da Cecília conta que ao receber a mensagem do celular, que seria um SMS, a mãe dele ligou chorando pra ele. A primeira coisa que ela falou é: ele matou a sua irmã. A Cecília não tinha nem sido dada como desaparecida ainda no sábado, e a mãe dele explicou que recebeu esse torpedo da irmã dizendo que ela ia pras montanhas, que ia ficar sem internet e que só conseguiria declarar o imposto de renda da mãe depois que voltasse. E isso era tudo ao contrário do que a irmã dele, que sempre fazia esse serviço pra mãe, já tinha combinado. Na mensagem, a Cecília se referia à mãe como Miluzinha, e ela nunca chamava a mãe assim. Então, a Milu percebeu na hora que não se tratava da Cecília. A família já estava em pânico antes mesmo de qualquer notícia ter chegado até eles. Então, como eu disse, os amigos já logo reportaram o desaparecimento da Cecília, e eles sabiam da situação com o ex. Então, quando eles procuraram a polícia, automaticamente Marcelo vira uma pessoa de interesse no caso. E uma amiga da Cecília passa a informação para a polícia de que ele teria uma viagem marcada para o Brasil nos próximos dias. Paralelo a isso, quando de fato a família da Cecília fica sabendo no Rio de Janeiro que ela estava desaparecida, o irmão dela liga para a mãe do Marcelo. Ela atendeu o telefone e disse que o Marcelo não estava no Brasil. Mas 5 minutos depois, ela liga de volta e falou que sim, ele estava no Brasil junto com ela. Em seguida, o irmão da Cecília recebe uma outra ligação da mãe falando que o Marcelo estava no Brasil, só que ela estava tomando alguns medicamentos e por isso ela estava confusa. O irmão da Cecília disse que ele conseguia escutar o Marcelo de fundo falando para a mãe o que ela tinha que falar no telefone pro irmão da Cecília. Bom, se o Marcelo estivesse na Austrália, seria simples para a polícia. Eles levariam ele até a delegacia para fazer um interrogatório. Mas eles descobriram que o Marcelo não só tinha embarcado pro Brasil, como descobriram também que o Brasil não tem um acordo para extraditar cidadão para outros países. Porém, sim, existe a possibilidade da pessoa ser julgada no Brasil e até condenada, mesmo se esse crime for cometido no exterior. A partir daí, a polícia australiana se comprometeu a construir todo um caso contra o Marcelo e entregar todas as provas que eles tinham para a polícia brasileira. E o que eles descobriram durante a investigação sobre o dia do crime é apenas revoltante. Como a polícia já tinha algumas informações, foi só uma questão de tempo até eles identificarem o corpo. O ex-marido da Cecília, que ainda morava em Perth, foi até Sydney para fazer o reconhecimento. A última informação que tinha no celular dela é que ela iria para as montanhas. Então a polícia encontrou o carro dela na estação de trem. Ao revistarem o carro, eles encontraram areia e grama também, algumas coisas que batia com o local em que o corpo dela foi encontrado. Então naquele momento a polícia sabia que o corpo dela tinha sido transportado dentro do carro. Uma autópsia foi realizada no corpo e mostrou que ela tinha marcas de defesa, ou seja, ela tentou se defender do ataque do Marcelo. E a causa da morte foi estrangulamento. A Cecília já estava morta quando as mensagens foram enviadas para a amiga e para a mãe dela. O Marcelo usou o dedo da ex-namorada para
desbloquear o celular, ter acesso e mandar essas mensagens para os amigos e para a família para despistar o desaparecimento repentino da Cecília. Ele esperou anoitecer para se livrar do corpo. E aí pegou o carro da própria Cecília e começou a dirigir por Sydney buscando um local discreto. A gente sabe basicamente todos os movimentos dele porque a polícia conseguiu acesso ao rastreador do celular, tanto dele quanto da Cecília. Além disso, eles combinaram gravações de câmeras de segurança espalhadas pela cidade e conseguiram comparar com os movimentos dos celulares se conectando a diferentes torres. A polícia analisou centenas de câmeras e conseguiu colocar todas as cenas juntas para montar o caminho feito pelo carro da Cecília horas depois da morte dela. 9 horas depois do crime, lá pelas 7 da noite, Marcelo joga o corpo da Cecília num rio. Ele faz mais, ele coloca pesos nos bolsos da calça dela para garantir que o corpo iria afundar e ninguém acharia a Cecília. 20 minutos depois, umas 7h30 da noite, ele aparece nas câmeras de segurança da casa dele, deixando pegadas molhadas para trás. Ele estava só de meia, afinal, o sapato dele foi encontrado perto do rio. O Marcelo não sabia da existência dessas câmeras que flagram ele tirando toda a roupa e colocando imediatamente na lava-roupas para tentar se livrar das evidências do crime. 30 minutos depois, ele sai de casa e volta com carro e malas para dentro do apartamento dele. Lá pelas 9h30 da noite, ele leva o carro dela até o estacionamento de uma estação de trem, mas antes ele passa por uma conveniência para comprar uma garrafa de vinho. No dia seguinte, ele sai às pressas de casa. O Marcelo chamou um motorista de Uber, mas ele disse que pagaria a corrida por fora para que a viagem não ficasse registrada. O destino dele era o aeroporto de Sydney, antes mesmo do corpo ter sido encontrado. Pelas câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o carro do Uber e o motorista tinha uma memória muito boa. Ele disse que no caminho para o aeroporto, passando por uma ponte enorme, que tem uma grande de uma barreira entre a ponte e a água, o Marcelo pediu para o motorista encostar o mais próximo possível do canto esquerdo, e aí ele abre a janela e joga com toda a força alguma coisa pelo vidro em direção à água. E o motorista disse que escutou um barulho de chave. Ele levou os policiais até mais ou menos a altura em que o Marcelo jogou essa chave e depois de 3 semanas de busca, os mergulhadores encontraram a chave do carro da Cecília com o chaveiro do Rio de Janeiro no fundo desse rio. É lógico que essa chave abriu o carro, então eles basicamente fecharam o caso contra o Marcelo. Tinha testemunha, tinha imagem, tinha o celular dele, tinha os relatos dos amigos e o fato dele ter fugido para o Brasil. A comoção para encontrar o Marcelo foi grande. A Cecília era amiga da atriz Daniele Suzuki, que chegou a postar nas redes sociais e deu entrevistas sobre o crime contra sua amiga de longa data. A Cecília era uma menina fantástica, extremamente inteligente, extremamente do bem. Até para quem acompanhou a vida dela, onde ela chegou profissionalmente, né, dá para ver o quanto que ela conquistou, quanto ela era merecedora disso tudo. É devastador, assim, para a família, para todos os amigos. É muito triste. A Interpol emitiu um alerta para que as autoridades tentassem encontrar o Marcelo, já que ele estava foragido. Foram até a casa dos pais dele, em Copacabana, ele não estava lá. Mas, a partir de uma denúncia anônima, o Marcelo foi encontrado na casa de um tio, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O Marcelo foi preso no dia 7 de julho de 2018, lembrando que o crime aconteceu no dia 28 de abril. E os policiais disseram que ele estava muito surpreso com a chegada da polícia e com a prisão. Ele chegou a perguntar se era uma investigação da polícia australiana ou brasileira. A polícia acredita que o Marcelo, ele achou que fugindo para o Brasil, ele tinha lido alguns artigos falando sobre a extradição de cidadão e tal. Ele achou que ele ia sair impune. Só que ele não entendeu que ele poderia sim fugir para o Brasil, mas ainda seria julgado e poderia ser condenado, além de cumprir pena no próprio país. Numa conversa informal, Marcelo teria admitido para o policial que sim, ele tinha matado a Cecília, mas assim que ele é levado para a delegacia e começa a dar o depoimento, ele pede um advogado e a partir daí ele só negou o seu envolvimento. De qualquer maneira, ele foi preso e mesmo sem confessar, um juiz entendeu que a melhor opção era o Marcelo aguardar o julgamento preso, até porque ele já tinha tentado fugir, mesmo ele falando que ele já estava com uma passagem para o Brasil para visitar o pai que estava doente. E esse julgamento, ele não levou nada mais, nada menos do que 5 anos para acontecer. A demora foi pelo fato do Marcelo dificultar o julgamento, segundo o irmão da Cecília. Primeiro, ele conseguiu transferir o processo do âmbito estadual para o federal, achando que o processo seria anulado, para que novas provas fossem recolhidas, mas isso não aconteceu, porque as que já existiam foram ratificadas pela instância federal. Durante esse tempo foram vários pedidos de soltura, mas ele não conseguiu. Em janeiro de 2023, o julgamento estava marcado. A família da Cecília estava lá, os detetives da polícia australiana também. Na tentativa de postergar ainda mais seu julgamento, o Marcelo informa ao juiz que ele tinha demitido todo o seu time de advogados que estavam com ele desde o começo e que levaria um tempo para encontrar novos advogados que o representassem. O juiz não teve outra escolha a não ser adiar o julgamento, o que causou ainda mais sofrimento, ansiedade e dor na família da Cecília. Mais próximo ao segundo julgamento, Marcelo começa a demonstrar
um interesse por se aproximar da religião, começou a rezar, e aí ele decidiu que ele iria sim confessar o crime. No dia 21 de junho de 2023 começou o segundo julgamento. Novamente, os familiares da Cecília, os detetives e a mídia, tanto australianos quanto brasileiros, estavam presentes. Santoro's father still lives in his Copacabana Beach apartment, today posted up in a chair on the famous Brazilian Strip ahead of his son's day in court. Mr. Santoro, I'm Lauren from 9 News Australia. Can I speak to you about your son? Marcelo assumiu que fez uma cópia da chave da casa da Cecília. Negou ter sido bancado pela vítima durante o período em que ele esteve lá e disse ainda que ele chegou até a ajudar financeiramente a Cecília quando ele trabalhava como motorista de aplicativo. Ele confessou o crime, mas ele disse que ele não teve a intenção de matar a ex-namorada. Naquela manhã ele foi sim, sem ser convidado, entrou no apartamento da Cecília, mas era para pegar o passaporte dele. Só que no depoimento dele ele acusa a Cecília de, nessa briga, nessa discussão, ter falado que ela faria picadinhos das filhas dele e por isso que ele perdeu o controle e avançou nela, pegou no pescoço dela, mas ele pegou tão forte que de uma hora para outra ela simplesmente desmaiou, caiu mole no braço dele. Eu lembro bem que eu comecei a ficar transtornado, botei a mão na cabeça, não aguentava mais ela ouvir ela falar. E aí quando ela falou ela falou, e tuas filhas, se eu ver tuas filhas eu vou fazer picadinho delas. Nessa hora eu fui em direção a ela. Eu fui com a tentativa de querer calar a boca dela. Só que, infelizmente, foi quando teve a tragédia. Peguei o pescoço dela, apertei muito forte. Não queria fazer isso. Ela caiu uns segundos. Essa imagem não sai da minha cabeça. E ele ficou desesperado, ele não viu se ela tinha batido a cabeça ou não. Ele disse que tentou fazer uma massagem cardíaca nela, mas não sabia se estava fazendo certo ou não. E ele começa a chorar bastante, mas não cai uma lágrima. Essa imagem não sai da minha cabeça. Caiu molinha nos meus braços, eu lembro. Me lembro só que eu bati a cabeça no chão. Eu peguei ela, desesperada, botei ela no sofá. Ela acorda assim. Ela acordava. Ela não acordava assim. Eu tentei fazer massagem nela, não sei se eu fiz certo ou não, pra ver se ela acordava. Eu fui lá para pegar o passaporte e infelizmente deu tudo isso. Tudo o que aconteceu foi apenas uma tragédia e sem saber o que fazer ele ficou desesperado. Diz que voltou para o Brasil por medo e que ele nem se lembra de várias coisas que aconteceram. Por que ele ficou surpreendendo ela? Por que ele ficou vigiando? Por que ele ficou perseguindo? Por que ele fez toda a violência psicológica e moral antes do feminicídio? Não chamou a ambulância, não pediu ajuda, foi para o shopping lanchar, a frieza no momento de aguardar escurecer, de colocar os pesos no corpo. O engenheiro disse que quando chegou ao Brasil, procurou 3 psiquiatras e psicólogos para entender por que ele matou a ex-namorada dele. Marcelo Santoro também pediu perdão à sua família e aos amigos pelo crime e durante o julgamento pediu perdão à família da Cecília. Por isso que eu peço, mas eu sei que perdoar não faz esquecer, mas cura, entendeu? Cura. E a intenção do Marcelo durante o julgamento era sim de atacar a imagem da vítima. E isso fica claro quando ele também cita que supostamente a Cecília teria problemas com álcool e drogas, colaborando assim com o relacionamento conturbado dos dois. Isso aí não tem nada confirmado, é só o depoimento dele. Ela já tinha ajudado ele em tudo, não precisava ajudar em mais nada.
Ela só queria ele fora do apartamento e ele não saiu do apartamento. A família da Cecília, durante o julgamento, ficou indignada, com toda razão. A mãe dela chegou a passar mal. E o posicionamento deles é muito claro. Marcelo, ele não estava arrependido. Muita maldade, muita crueldade. Não é um ser humano, é um monstro. Pra quê? É um perigo ele ficar solto na rua. Ele vai fazer de novo a mesma coisa. Ele foi parar lá na casa dela para explorar a minha irmã. Foi isso que ele foi fazer lá. Ele foi se aproveitar dela e da bondade, da generosidade dela. Quando ela percebeu que ele queria explorá-la, ele não aceitou o fim do relacionamento. E quando ele viu que não tinha mais chance para ele resolveu matá-la. Como eu já falei no vídeo, os amigos e a família da Cecília sempre descreveram ela como uma mulher independente financeiramente, então ela não precisava do Marcelo pra nada. E quem era o Marcelo? O engenheiro desempregado? Acabou de chegar na Austrália, ele viu que não tinha nada e ela tinha tudo? O irmão da Cecília disse que esse cenário provoca um ódio num homem machista que não admite que uma mulher seja independente e não precise dele. Que ele tem certeza que o fato da Cecília ter o próprio dinheiro dela, ter a vida dela, despertou o pior nesse cara. Inveja, raiva. E quando ela quis terminar o relacionamento, ele tirou a vida dela por isso. O juiz enfatizou que o acusado apenas confessou o crime depois da enorme quantidade de provas contra ele. Ele não confessou antes dos investigadores australianos chegarem, nunca confessou oficialmente para a polícia no Brasil e nem para ninguém até aquele dia. A polícia australiana foi informada que ao chegar no julgamento, não mais de 2 dias seriam necessários para escutar os relatos, analisar as provas e sair uma condenação do júri popular, que foi formado por 6 mulheres e 1 homem. Eles acharam que esse tempo era relativamente rápido, pois na Austrália seria necessário no mínimo 2 semanas para finalizar todo o processo. E assim foi, com poucas horas de deliberação, Marcelo foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, que seria o fim do relacionamento, asfixia considerado um meio cruel e feminicídio, além de ocultação de cadáver. A pena total foi de 27 anos de prisão. A família da Cecília queria ou uma pena de morte ou uma prisão perpétua, mas no Brasil não existe. A justiça foi feita dentro dos padrões do Brasil, claro, porque por mim seria pena de morte, prisão perpétua, mas aqui não tem. Então a gente conseguiu o máximo que a gente podia conseguir. E como ele foi julgado aqui, teria que seguir as regras da justiça brasileira. Na Austrália, os advogados da família da Cecília dizem que a pena seria aí de 25 anos de prisão à prisão perpétua. Então, de qualquer maneira, eles estavam satisfeitos com a pena que ele pegou no Brasil, de acordo com as leis daqui. Durante o processo ainda foi levantada a possibilidade da cidadania brasileira do Marcelo ser basicamente excluída, porque ele tinha um passaporte italiano também. Se isso acontecesse, ele perderia os direitos de um cidadão brasileiro e poderia ser extraditado, ou seja, ele voltaria para a Austrália, seria julgado e condenado lá e pagaria a sua sentença lá. Mas essa opção foi derrubada, porque os advogados, as pessoas lá da justiça entenderam que isso abriria precedentes para, como é que eu posso dizer? Eles dariam um nó na Constituição brasileira. Não sei exatamente os termos jurídicos, mas eles decidiram que isso não iria acontecer. A melhor opção seria ser julgado no Brasil mesmo. E acho que muita gente pensa agora, né? Nossa, ele devia ter sido julgado lá, porque no Brasil não tem prisão perpétua. Mas, pelas minhas pesquisas, eu vi que prisão perpétua na Austrália não significa até o final da vida natural da pessoa, como seria nos Estados Unidos, por exemplo. Cada região é diferente. Então, a prisão perpétua numa região pode significar 20 anos, na outra 25, numa outra região 30 anos, depende bastante. E o que acontece é que depois que chega nesse período de prisão perpétua, a pessoa sai da cadeia sim e ela fica sendo supervisionada. E em alguns casos até o resto da vida, mas não dentro da prisão. Então vamos dizer que ele consegue uma liberdade controlada. Além disso, na Austrália também existem várias maneiras de redução de pena. Então a pessoa cumpre um tempo da sentença e depois ela já é liberada. Pelos comentários que eu vi dos australianos na internet sobre esse assunto, eles acreditam que para um caso assim como o do Marcelo, talvez ele não fosse condenado à prisão perpétua e pegasse aí uns 12 anos preso, mas ele nem cumpriria a sentença inteira. Eu não sei como funciona na Austrália, mas pelo que eu já vi de outros casos, eu concordo com esses comentários. Já vi muito caso de true crime em que as famílias ficaram realmente revoltadas com a sentença que foi dada a pessoas que cometeram crimes horríveis. Então eles falaram basicamente que as sentenças australianas são relativamente leves, mesmo existindo aí essa prisão perpétua. Fora outro fato bastante comentado, que é a situação da prisão na Austrália ser completamente diferente da situação da prisão no Brasil, ainda mais uma prisão no Rio de Janeiro. Eu não acho que nenhuma prisão é boa, né? Mas faz sentido algumas prisões serem mais lotadas, ou o tipo de prisão que você vai de ser de segurança
máxima você encontrar pessoas mais perigosas, enfim. Resumindo, se ele tivesse sido julgado e condenado na Austrália, talvez ele pegaria menos tempo de prisão, numa prisão melhor, e se a gente olhar por esse lado, foi melhor ele ter sido condenado no Brasil. Ainda mais pra uma pessoa que fugiu pro Brasil achando que sairia impune de um crime tão cruel. E vocês acham que acabou por aí? Pois não. Parte da família da Cecília foi pra Sydney na época do crime, eles cremaram o corpo dela e jogaram as cinzas no mar, já que ela amava o oceano. Em 20 de junho, a Suprema Corte concedeu ao pai da Cecília o controle para administrar propriedades da filha. Se tratava de uma carta de administração para receber, manter, coletar e preservar os ativos dela. Acessar o apartamento, rescindir o contrato de arrendamento, abrir uma conta bancária para conseguir o dinheiro da propriedade e descobrir se ela havia deixado um testamento ou não. Porém, o ex-marido da Cecília entrou na jogada. Ela e o ex-marido começaram um processo de divórcio em novembro do ano anterior. Chegaram a assinar alguns documentos, só que era para dividir os ativos que eles tinham em conjunto, incluindo algumas propriedades do casal. Mas o divórcio não foi finalizado. Toda a propriedade da Cecília podia chegar em 1,8 milhão de dólares australianos, incluindo um seguro de vida que ela tinha, ou uma aposentadoria, as pessoas não especificaram direito o que era, mas era um valor alto, e outras propriedades dela, que eles encontraram documentos, enfim, quando estavam mexendo no apartamento. Em 29 de junho, o ex-marido dela reivindicou direito ao controle dos bens da Cecília e também solicitou ao tribunal instruções para a administração da propriedade. O tribunal ouviu durante o processo inicial, em 2 de julho, que não estava claro se esse homem ainda era ou não o marido da Cecília. Apesar de ter concordado em se divorciar meses antes da morte repentina e supostamente ter recebido os papéis do divórcio em março de 2018, ou seja, pouco tempo antes da morte dela, o ex-marido argumentou que ele ainda estava casado e que ele era o parente mais próximo dela. Portanto, ele seria o real beneficiário. No dia 6 de agosto de 2018, Felipe venceu a batalha legal que enfrentava com a família da Cecília e foi considerado pela justiça australiana o único beneficiário da herança estimada em 1,8 milhão de dólares australianos. Na época, era aproximadamente aí 4,96 milhões de reais. O pai da Cecília chegou a um acordo com o Felipe e reconheceu que ele ainda estava casado com a filha quando ela morreu. Em entrevista, o irmão da Cecília disse que ele sente muita saudade dela, da união e amizade que eles tinham. Ele afirma que sempre confiou na justiça e viram um monstro que o Marcelo é, cometendo esse crime brutal em que ele teve sim a intenção de matar. Afinal, ninguém asfixia uma pessoa sem querer. As amigas da Cecília dizem que pensam nela todos os dias e não conseguem seguir em frente. Mas conheceram a mulher que encontrou o corpo da amiga. Elas trocaram palavras de suporte e carinho e continuam lembrando da Cecília com muito amor. Elas sabem que não tem culpa, mas pensam se elas não poderiam ter feito mais pela amiga. Elas dizem que a Cecília não tinha a cara da vítima de violência doméstica, deixando a conscientização de que, até mesmo quando as mulheres pensam que elas estão bem e que os parceiros não seriam capazes de fazer algum mal a elas, qualquer mulher pode se tornar uma vítima do dia pra noite. Bom, gente, esse foi o triste caso, o lamentável caso da Cecília Haddad. É uma história que, fazendo roteiro, pesquisando, vendo a família falar, você se sente muito próximo daquilo. Porque eu sempre falo, poderia acontecer com qualquer mulher aqui. Não é uma menina novinha, não é uma pessoa que não tem base familiar, não era uma pessoa que já não tinha tido um relacionamento antes, não era uma pessoa dependente financeiramente, emocionalmente. Ela só era uma mulher boa, tentou ajudar o cara. O problema nunca é a vítima. E a vítima, ela não tem cara. O problema são os homens. Machismo, patriarcado, o fato de você ser uma mulher independente, uma mulher que realmente deixa esses caras incomodados, você terminar um relacionamento, não passa na cabeça deles. Você é uma propriedade. Então, você acha que você vai me deixar? Não. Eu achei de uma extrema nojeira ele ter falado no julgamento que ele apertou o pescoço dela porque ela disse que ia fazer picadinho das filhas dele, que é revoltante, sinceramente. Porque é um padrão desses caras, eles querem justificar o injustificável. Vamos dizer que ela tivesse dito qualquer coisa sobre as filhas dele. As filhas dele estavam no Brasil. Aí você fala que você perdeu o controle. Ah, nem vi, enforquei aqui e parou de respirar. O irmão dela disse numa entrevista que foi comprovado durante o julgamento pelas autópsias e os peritos que foi uma morte lenta e dolorosa, e que ela lutou. Então ele tentar diminuir o crime dele, o que ele fez, é de um baixo nível, de um caráter inexistente, uma mente totalmente deturpada, que me dá ânsia. E sabe por que essa história me deixa muito revoltada? Porque vendo tudo isso, eu lembrei de mim. Uma coisa que eu já contei no canal pra vocês, se vocês nunca viram, ele tá na parte 2 do vídeo sobre a Gabi Petito,
Passei por um relacionamento tóxico, abusivo, de um cara que era o perfilzinho do Marcelo. Não trabalhava, encostado, ficou na minha asa, pedia dinheiro, começou a partir pra uma agressão psicológica e aí, aos poucos, foi ficando física. Só que eu consegui sair disso. Eu também estava em outro país, então eu posso falar para vocês com propriedade o que é você estar longe da sua família, longe das pessoas que gostam de você e ficar numa situação vulnerável. No meu caso, eu estava com saudade da minha família e acabei ficando sozinha com esse cara. E ele fazia jogos mentais. Também a mesma coisa, quando eu falava para ir embora, pra gente terminar, pra sair da minha vida, chorava que ia cometer um crime para poder ser preso, porque já não tinha mais motivo pra viver, e problema da família, tudo era um problema. Relacionamento abusivo tem um padrão. E esses caras sabem que a mulher aprende desde pequena a resolver as coisas, a ter dó do homem, a servir, a baixar a cabeça. Então é isso que eles esperam da gente. Só que a gente não pode ter dó de ninguém, não, gente. Homem nenhum, coitado, que não faz porra nenhuma, que não trabalha, ele que se vire. As amigas dela falaram várias vezes pra ela ir atrás da polícia. E o pior é que a culpa não é dela. Como que você acha que alguém é capaz de fazer isso? Uma pessoa que você ajudou, que você deu teto, que você fez tudo e mais um pouco? E eles são capazes, sim. Eu posso dizer que eu tive sorte de sair antes disso, eu já tinha conversado com algumas pessoas, eu tava prestes a voltar pro Brasil, então o que resolveu pra mim foi literalmente cortar da minha vida e nunca mais ver. E as red flags, elas estão aí. Dá pra você ver antes o comportamento. Primeiro sinal de ataque de ciúmes, de ficar te controlando, de invadir sua casa. Isso aí já era caso de polícia na hora. A gente não pode achar que fazer uma denúncia vai acabar com a vida do cara. São as atitudes deles mesmos que acabam com a vida deles. E, sinceramente, antes você acabar com a vida deles, porque você não tá acabando com a vida deles, do que eles colocarem um fim na sua. É essa a conscientização que eu quero deixar nesse vídeo, porque eu tenho certeza, isso é muito triste de falar, que tem gente assistindo esse vídeo agora que tá passando por isso, que tá passando por um relacionamento abusivo, que não consegue sair, às vezes até já apanhou do namorado. Isso aí não melhora não, gente. Não melhora. Inclusive no caso da Cecília, no meu caso e no caso da Gabi Petito, você vê aí mulheres que já tinham os sonhos delas, as vidas delas, as carreiras delas, nossas. E os caras eram um bando de Zé Ninguém, que grudam igual um verme mesmo, um vírus, e acabam com tudo. Acabam com o seu emocional, com a sua vida financeira, acabam com a sua vida. Falo especificamente para mulheres que moram fora. No Brasil, perto da sua família, já é ruim. Com seus amigos já é ruim. Fora do país, é pior ainda. Quando você tá num momento vulnerável mentalmente, ou alguma situação como, por exemplo, foi a separação dela, o irmão dela disse que ela volta pro Brasil num momento vulnerável, e aí pessoas com esse caráter se aproximam e a gente deixa passar certas coisas. Não justifiquem atitudes injustificáveis. Desde o começo. Aos amigos que não sabem o que fazer, é realmente uma situação muito, muito difícil. As pessoas pedem, as pessoas avisam, as pessoas imploram. As amigas falaram, não leva ele para o aeroporto. Essa questão, gente. Ah, é a última coisa que ele quer, o último favor, eu preciso ver. Você não precisa ver. Sabe o que você precisa? É distância. É tirar essa pessoa da sua vida, é não ter contato nenhum, é bloquear de tudo, é não responder e-mail. De repente, trocar a fechadura e ir pra polícia. Falar o que tá acontecendo. Você não pode ser refém dentro da sua própria casa. A única solução para sair de um relacionamento abusivo é cortar o mal pela raiz. E terapia. Muita terapia. Ficar perto de pessoas que, de fato, te amam. Os amigos não têm que se sentir culpados, mas eu entendo por que eles sentem culpa. Como uma pessoa que passou por isso, eu entendo o lado da Cecília também. Eu deixei de falar muitas coisas pros meus amigos e pra minha família porque eu não queria preocupar ninguém, achei que eu podia resolver sozinha, mas a gente não precisa ficar quieto, a gente não precisa achar que consegue resolver tudo. Talvez pedir ajuda seja o melhor caminho. Por isso que eu tô falando, fora do país é muito mais difícil. Quando a gente coloca ainda essa pitada de romantização de gringo, no caso aqui a gente tá falando de 2 brasileiros, mas acontece muito mesmo da gente ter brasileiras fora ou estrangeiras no geral, que estão em outro país, em situações horríveis, casos de violência doméstica com um cidadão do país. Porque aí a sensação deles de impunidade é muito grande. E as pessoas acreditam que ninguém vai acreditar no imigrante, que não tem pra onde ir, que não tem dinheiro, ou então vou ter que voltar pro meu país. Se essa for a solução, voltar pro seu país, que seja. Tem muita gente que acha que voltar pro país é um fracasso, ou alguma situação assim. Não tô falando no caso da Cecília, mas tô falando, por exemplo, casos de au pair, caso de pessoa que foi pra fora em menos de 1 ano já volta pro Brasil. Não vê isso como uma possibilidade. É melhor você voltar antes do tempo, ou fora do planejado, mas voltar com vida, do que simplesmente não voltar. Voltar dentro de um caixão. Então falo pra vocês que esse é um caso que infelizmente não acontece pouco, diariamente no Brasil.
A cada hora a gente fica sabendo de um feminicídio. Só ligar a TV, quantidade de desgraça que passa. Sempre é um homem com ciúmes, um homem que tá traindo e aí ele acusa a mulher de trair. É um homem que realmente não pode viver em sociedade. Falsos, fingidos, a gente viu aí no julgamento. Chora, mas não cai uma lágrima, enfim. Eu queria falar também só sobre essa questão da herança, que na verdade essa parte do vídeo é só opinião minha, né? Especulação, inclusive eu não sei de fato o que aconteceu, que acordo foi esse. Mas eu achei interessante pensar nisso de a Cecília tinha tudo isso, ela era super apegada à família dela, o sobrinho dela tinha acabado de nascer, ela tava se divorciando, eles já estavam dividindo os bens que eles tinham em conjunto. Será que era vontade dela, o marido ficar com as coisas dela? Tudo bem que eles passaram 17 anos juntos, mas isso que ele falou do eu era o parente mais próximo. Não, você era o parente mais próximo fisicamente. Mas, pelo que foi falado por amigos e pela família, ela ligava todo dia, ela era muito presente. Ela voltava pro Brasil. Eles iam visitar, eram muito unidos. Não tô falando do caso dela, mas eu fiquei pensando em mim. Eu gostaria que as minhas coisas ficassem com a minha família. Depois de um divórcio, com certeza. Eu não sei realmente se eles terminaram brigados ou se ela expressou esse desejo de que as coisas ficariam com ele, mas olhando de uma perspectiva de quem tá de fora, eu espero muito que esse acordo tenha sido justo e que a família dela tenha recebido alguma coisa. Porque é lógico que o dinheiro não vai fazer tanta diferença, você perdeu, né, sua filha, sua irmã, sua tia, ela nem chegou a conhecer o sobrinho, mas não sei, me incomodou essa história, eu sei que não tem nada a ver com isso, não quero julgar ninguém, não quero ser injusta com ninguém, mas foi literalmente vendo do meu ponto de vista. Se eu tenho uma relação boa com a minha família, né, se eu sou próxima a eles, mesmo morando em outro país, se eu divorciei, eu não acho que nada tinha que ter ficado com o marido, não. Pela justiça ele ainda era casado, era direito dele, só que, como eu falei, eles estavam no processo de divórcio, já estavam no processo de separação de bens. E aí, por fim, gente, é só essa reflexão que eu deixo. Se fosse o contrário, o marido morreu repentinamente, não encontraram um testamento, não encontraram nada, e a mulher entra com um pedido brigando com a família pela herança, a sociedade ia cair matando, não ia? Vocês não acham? Iam falar que ela é interesseira, que já estava divorciada, que isso, gananciosa e aquilo. Se é uma mulher que sai do Brasil pra ir pra outro país, pra morar na casa do cara de favor, o cara ficar bancando, interesseira, vagabunda, com homens, normalmente as pessoas não têm tanto essa visão, né? De encostado, de interesseiro, de vagabundo, de ficar na asa da mulher, e isso acontece muito. De caras que não pagam as contas, de caras que não fazem nada, não trabalham. Acontece muito e não é tão falado. Então eu deixo aqui essa conscientização, essa reflexão pra gente pensar mais na nossa sociedade, porque a mulher sempre fica com a fama de interesseira, de que quer dinheiro. Às vezes o cara não tem nada. Tem um carrinho velho caindo nos pedaços e ele fala que a mulher tá querendo alguma coisa. O cara nem paga pensão direito, ele fala que a mulher quer pensão pra colocar silicone, pra fazer procedimento estético. Tô falando isso sobre sociedade, homens no geral, né? Tem muita mulher trabalhadora, muita mulher que corre atrás, com muito mais dificuldade que os homens têm. E sempre a fama de interesseira fica pra gente. Eram essas as coisas que eu queria falar pra concluir o vídeo. Cuidado com quem vocês se envolvem. É o menor sinal de estranheza mesmo. Às vezes a nossa intuição ela fala alto e a gente não escuta. Prestem atenção. Se afastar é a única solução. Eu espero que esse caso faça que a vida da Cecília não seja em vão, que essa história toque o coração de vocês e que bom que a justiça foi feita. E sendo bem sincera com vocês, eu acho que foi uma condenação bem justa. Afinal, ele realmente achou que ele ia sair impune e agora ele tá aqui, pagando pelo crime dele no Brasil. E eu tenho certeza também que pra família da Cecília, essa condenação trouxe um pouco, né? Um pouco de paz. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claramente não do caso em si, mas de toda a pesquisa, todas as minhas fontes estão aí na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruno P. Faria, Manchester BR. Até o próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau.